Nesta quarta-feira eu recebo o promotor Maurício Trevisan. Passados exatos 10 meses do incêndio na Boate Kiss, nós vamos fazer um balanço sobre os diversos inquéritos resultantes das investigações em torno da tragédia. Olá, promotor, bem-vindo ao SM Agora. Obrigado, Janine, e boa tarde aos telespectadores. Promotor, passados 10 meses do incêndio na Casa Noturna, este foi uma ocorrência muito complexa e a tragédia gerou uma série de investigações e uma série de inquéritos bastante diferentes entre si tecnicamente. Eu gostaria que, passados 10 meses de longas investigações, tanto por parte da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Ministério Público, que o senhor fizesse alguns esclarecimentos técnicos a respeito da diferença de cada uma dessas investigações e a respeito de cada um dos inquéritos resultantes, seja o inquérito civil, o inquérito criminal e também o inquérito militar. Como tu bem disseste, são três as esferas de investigação nessa situação. A Polícia Civil, a partir do fato acontecido, passou a investigar os crimes que seriam chamados crimes comuns, ou seja, não previstos em legislações especiais. A Polícia Militar, a Brigada Militar, a seu turno, considerando que há previsões em lei específica, o Código Penal Militar, de delitos que só podem ser cometidos por militares no exercício da função, que era o caso dos bombeiros, também instaurou um inquérito policial militar para essa investigação. E, ao mesmo tempo, existe a chamada improbidade administrativa, ou melhor, a probidade administrativa, que é a regra quando os gestores públicos, quando os administradores públicos, os funcionários públicos atuam com retidão nas suas funções. Estamos frente à probidade. Se descortinar uma situação em que há um desvio nessa atividade, então nós podemos estar frente à improbidade administrativa, que é uma situação de deliberada afronta lá a princípios, a legislação, enfim, que os servidores públicos devem respeitar. E essa parte diz respeito ao Ministério Público para fazer a investigação. Nesse caso, nós tivemos, em parte, algumas coincidências. A partir dos dados coletados pela Polícia Civil, nós temos, em parte, um indicativo de improbidade administrativa e o Ministério Público, portanto, aproveitou essa investigação da Polícia Civil, que diz respeito aos crimes, da Polícia Militar, da mesma forma, que também diz respeito aos crimes. Por quê? Porque poderia haver, nessas condutas que são crimes, também situações de improbidade administrativa. Dessas investigações resultaram ações penais e uma ação civil de improbidade administrativa. Feita a investigação, ela é remetida ao Ministério Público, que tem que figura na posição de quem leva ao Poder Judiciário essas situações. Então eu e o Dr. Joel Dutra ajuizamos uma ação penal na Justiça Comum contra 8 pessoas, 2 dos proprietários da boate, 2 dos músicos, 2 bombeiros, por crimes que não são os crimes militares, são os crimes ditos comuns, e 2 outras pessoas que prestaram falso testemunho no processo. Contra os primeiros 4 seriam a responsabilização pelos homicídios, contra os 2 bombeiros por uma situação de fraude processual, e contra essas 2 outras pessoas por falso testemunho. Na Justiça Militar, 8 bombeiros foram denunciados, e estão sendo acusados pelos crimes ditos propriamente militares. Em relação à improbidade administrativa, nós investigamos os procedimentos de parte dos bombeiros, procedimentos de parte do município. Não apenas na situação da Kiss, mas até mesmo em situações antecedentes, como era o caso da sistemática da expedição dos alvarás dos sistemas de prevenção e proteção contra incêndio. Então, essas são as ações que foram ajuizadas. Em parte, nós arquivamos o inquérito civil, que investigava a improbidade administrativa. Por quê? Porque investigou procedimentos do município que, embora tenha apresentado irregularidades, elas não chegam a essa pecha de improbidade, ou seja, de deliberada atuação do servidor público no sentido de descumprir o que era dele esperado, o que era dele exigido pela legislação. Seria a conduta de prevaricação. Não propriamente prevaricação, pode também ser a prevaricação, mas vai além disso. Quer dizer, tem algumas condutas que apresentam irregularidades, nós debatemos já outras vezes aqui, se debate em público, que há algumas irregularidades nas tramitações administrativas internas do município, mas que elas não configuram propriamente esse plus, que é a improbidade. Por conta disso, nós expedimos recomendações tanto ao Corpo de Bombeiros para mudar determinados procedimentos, como ao município. E já houve, enfim, respostas e
algumas dessas providências, ou a maioria delas que nós indicamos, já foram implementadas. Então nós estamos com essas 3 situações bem delineadas. Na ação penal que corre na Justiça Comum, há poucos dias atrás, ela na verdade foi desdobrada. Começou com todos esses 8 processados que eu dizia, mas se procedeu o que se chama cisão processual, a separação dos processos. Então, os 4 processados por homicídio estão numa ação penal, os 2 processados, os bombeiros, por fraude processual estão em outra ação e os 2 pessoas processadas por falso testemunho numa terceira. Promotor, tecnicamente, por que se dá essa cisão? Essa cisão, na verdade, ela acontece porque pode não haver necessariamente um cruzamento das provas, a conexão que a gente chama das provas, né? As situações foram apuradas em conjunto, mas elas não necessariamente dependem das mesmas provas. Ou então por intercorrências processuais, como era o caso da prisão preventiva, que vigorou até uma determinada altura e determinava que o processo andasse com muito mais celeridade e não poderia ficar esperando, por exemplo, se fossem encontrados ou não os outros réus, né? Então nós tivemos essa separação. Nessas ações, a ação pelos homicídios, ela se encontra numa fase de oitiva ainda das pessoas que nós consideramos vítimas. Agora, há poucos dias foi intimado o defensor do Elisandro Spor para dizer se ele tem interesse em efetivamente ouvir um rol de vítimas que ele tinha apresentado. Posteriormente se passará as testemunhas. A diferença é que as testemunhas vão lá com o compromisso, com a necessidade de dizer a verdade para o juiz e estão sujeitas a falso testemunho, coisa que não se exige das vítimas. Na ação pelo falso testemunho, nós tivemos audiência no dia 13 de novembro, quando houve algumas oitivas e foi marcada uma nova data para pessoas que não compareceram. E da mesma forma na questão da fraude processual. Um dos bombeiros aceitou a suspensão do processo, que é um benefício que a lei prevê para todas as pessoas que não tenham antecedentes impeditivos, e o outro recusou. Ele quis ser processado para provar que é inocente na alegação dele. Então, para essa situação está também, no início de novembro foi feita uma audiência, e uma testemunha por questão de doença não pôde comparecer, nós estamos aguardando a recuperação dela. Na ação penal militar, já aconteceu uma audiência, várias pessoas foram ouvidas e está marcada para os próximos dias aí outro período de audiência. E na ação de improbidade administrativa, nós estamos ainda aguardando a manifestação do Estado do Rio Grande do Sul, que a lei da improbidade administrativa exige que nessas ações o ente federativo, o município, o Estado, a União, ao qual o servidor é vinculado, se manifeste se deseja ou não participar desse processo, né, para ir atrás da responsabilização do seu funcionário. E nós estamos então esperando que o Estado do Rio Grande do Sul se manifeste a esse respeito, até porque aqui em Santa Maria nós temos uma vara que é especializada na Fazenda Pública. Se houver o ingresso do Estado do Rio Grande do Sul, ela necessariamente, a ação vai tramitar nessa primeira vara. Do contrário, ela vai tramitar na vara para onde ela já está distribuída. Promotor, por toda a sua explanação, enfim, por tudo que nós acompanhamos ao longo dos últimos 10 meses, esse é um dos processos, ou resulta numa série de processos extremamente complexos. Como se dá o trabalho do Ministério Público? É um caso extremamente diferenciado aqui em Santa Maria, sem sombra de dúvidas. Aqui em Santa Maria e no Brasil, no Estado, no Brasil e talvez no mundo, né? O que nós temos nos organizado lá desde o início, acompanhamos de perto todas essas fases que eu estou falando, que não dependiam de nós, e estamos trabalhando em 2 promotores em cada uma dessas frentes de atuação. Então, tem 2 designados ao processo criminal comum, 2 para o inquérito policial militar, que um deles é o Dr. Joel, que atua comigo, e o outro é o Dr. César Carlan, que é o titular da atribuição dos crimes militares. E na improbidade administrativa estamos eu e o Dr. Evanise. Nessa questão da improbidade, também só para esclarecer, até porque já tinha sido referido e é de público conhecimento, na parte em que houve o arquivamento do inquérito civil, a Associação dos Familiares das Vítimas e os Sobreviventes da Tragédia apresentou um recurso ao Conselho Superior, não se conformando com o arquivamento, e apresentou uma documentação que seria parte de novos inquéritos policiais, que o próprio Ministério Público tinha solicitado que a polícia investigasse determinadas situações e que a polícia está investigando também outros que apareceram. São 2 inquéritos que estão em andamento. Parte desses inquéritos foi apresentado como sendo documentação nova.
Então, o Conselho Superior, sem se manifestar sobre o mérito do arquivamento, determinou que o inquérito voltasse a Santa Maria para reapreciação pelos promotores dessa documentação que seria nova, e nós obtivemos autorização do Conselho Superior para aguardar então a íntegra dos inquéritos policiais, que, segundo dito pela Polícia Civil, pela delegada Luísa, para quem eu expedi um ofício, estaria a previsão de conclusão em dezembro, da metade de dezembro em diante. Então, assim que nós recebemos esse material, nós vamos analisar ele na sua íntegra. Como eu disse, não seria atribuição da Polícia Civil investigar improbidade administrativa, mas incidentalmente na investigação de crimes pode estar também inclusa uma situação que seja considerada de improbidade. E considerando que parte desses inquéritos foi apresentado como prova nova ao Conselho Superior, nada mais lógico que se esperar a íntegra dos inquéritos, então se analisar. Estamos autorizados também, se houver necessidade, de fazer outras diligências que se mostrem a partir dessa situação necessárias. E aí então o caminho será, ou os promotores confirmam o arquivamento que foi feito, ou então, em situações novas, poderão eventualmente produzir outra ação de improbidade administrativa. Isso ou ainda vai ser pedir analisado. Novas investigações. Ou produzir novas investigações, porque aí será dentro do inquérito civil, nós próprios, do Ministério Público, vamos fazê-las. Tá certo. Promotor, muito obrigada pela sua presença aqui conosco no Santa Maria Agora. Ficamos à sua disposição. E nós do Ministério Público agradecemos esse espaço porque achamos muito importante esclarecer a comunidade sobre temas como esse, né, que abalaram a todos, que afetaram a todos e que esperamos todos em conjunto construir, além das responsabilizações, uma retomada da vida aqui na nossa cidade. Certo. Obrigada, promotor. Boa tarde para o senhor. Boa tarde.